A Revelação de Jesus Cristo, parte 97, dia 22 de outubro de 2024. 6. Purifica. É graça santa, amor santo, e carrega seu poder purificador para a alma que o recebe. A cruz é a maravilhosa revelação da santidade divina. É o amor que vem a nós por meio da cruz, é o amor purificador. 7. Conforta. Somente esse amor livre pode sustentar a alma na tristeza, ou falar de consolo, ou curar as feridas do coração partido. 5. Quanto tempo dura a graça? Para sempre. Não acabou. Cristo ama para sempre. Sua graça é imutável como Ele mesmo. Sua plenitude é inesgotável. Será uma fonte perpétua por toda a eternidade. Isso vale para os dias maus aqui e para os dias gloriosos a seguir. Isso nos convém na terra, nos convém no reino. A graça que deve ser trazida a nós na revelação de Jesus Cristo. E nos séculos vindouros, Deus nos mostrará as abundantes riquezas de sua graça, em sua bondade para conosco por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O último Amém. Amém. Apocalipse 22, 21. Amém é uma palavra hebraica que significa verdade e certeza em primeiro lugar. E então, nossa afirmação de algo como uma certeza, o nosso desejo de que assim seja. Também significa fidelidade e firmeza em uma pessoa, de modo que essa pessoa é considerada a verdade personificada, a verdade, o Amém. É por isso que Cristo toma para si a designação da verdade e o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. É por isso que ele tantas vezes, pelo menos 80 vezes, usa a palavra Amém ou verdadeiramente em seus discursos. Como o verdadeiro é a verdade, ele é o Amém, como o confirmador e cumpridor de todas as promessas de Deus, como o canal pelo qual eles fluem para nós. Ele é o Amém, a verdade. Além disso, passou a significar fé e confiança, especialmente fé e confiança em Deus. É a palavra usada em referência a Abraão. Ele creu em Deus, e a Israel, eles creram no Senhor. Mas é com o uso comum que temos que fazer agora, aquele uso que fazemos diariamente quando concluímos até mesmo nossa oração mais curta. Amém. Isto é, que assim seja, que seja de acordo com o nosso pedido e de acordo com sua promessa. Usado dessa maneira, significa muito. É o resumo ou recapitulação de toda a oração anterior e, portanto, deve ser proferido sem ânimo ou espírito negligente, mas com profunda reverência e fervor, pois é em testemunho de nosso desejo e certeza de sermos ouvidos que dizemos Amém. Existem, no entanto, diferentes maneiras de usá-lo, sentimentos diferentes com os quais é proferido, e é para eles que agora atenderíamos. 1. Existe o Amém da ignorância. Por mais simples e comum que seja a palavra, milhares a utilizam sem saber o que significa ou o que eles próprios pretendem. Podemos dizer que nenhum em 100 o usa de forma inteligente. É a maneira provada de terminar uma oração, é a palavra que indica que a oração está concluída. Isso é tudo. E se fosse introduzido no começo ou no meio? Como poderia ser? Os homens perguntariam. É para eles uma palavra, nada mais. Uma palavra ou som conclusivo, onde a voz cessa e depois da qual os olhos são abertos e as mãos descruzadas. Este é o Amém da ignorância. Seus Amém são desse tipo, ou são preferidos com entendimento.
a plena realização do significado amplo e solene que eles contêm. 2. O amém do hábito. Todos não são ignorantes de seu significado. Pergunte a muitos o que eles pretendem ao fixá-los em suas orações. Imediatamente eles lhe dirão. No entanto, observe-os e você encontrará a palavra escorregando de sua língua sem qualquer pensamento correspondente quanto ao seu sentido. Eles a proferiram inconscientemente milhares de vezes. Eles não terminariam uma oração sem ela. No entanto, tornou-se uma mera palavra de hábito, na qual, quando usada, nenhum sentimento, nenhuma seriedade é lançada. Uma expressão banal, aleatória, sem nada de alma ligada a ela, como um poço sem água. Uma exortação mecânica, da qual eles foram educados e sem o qual eles pensariam que a oração é incompleta, mas que não significa mais para eles do que as oscilações de um pêndulo. Seus améns são os do hábito, peças de ornamento, os apêndices inúteis da devoção inútil, ou sua alma é lançada neles. Eles são a essência de suas petições anteriores, a concentração e a soma de todos os seus desejos. Você diz amém simplesmente porque acabou? Ou como Davi você diz amém e amém? As orações de Davi, filho de Jessé, terminaram. Isto é, resumido nisso. Quantos améns de hábito você proferiu? Améns de indiferença, que não são melhores do que zombarias. Não. E alguns de nós, cujas petições são fervorosas por toda parte, anulamos toda a sua seriedade pelo amém sem vida, mecânico e sem coração, com o qual os resumimos. Não é nosso amém às vezes, a mosca morta que estraga o precioso nardo do boticário? 3. O amém da incredulidade. Parece estranho que uma palavra como essa seja proferida em descrença. Ainda assim é o caso. Não. Às vezes parece que a parte mais incrédula de nossa oração é aquela que deveria ser a mais crente. O amém. Podemos muito bem nos perguntar como deveria ser assim? Parece quão incrível que uma palavra como essa, destinada a ser associada à fidelidade, verdade e certezas, esteja conectada com a incredulidade, mas deva ser a expressão da descrença, a expressão frequente e diária da descrença, ainda assim é. Nossos améns incrédulos são as partes mais melancólicas de nossas orações, os piores indícios de desconfiança em Deus. É inútil falar de pensamentos errantes ou desculpar-nos por tais pensamentos, pelo número de petições, pois aqui temos apenas uma palavra, e nessa única palavra toda a nossa oração é recapitulada e resumida, de modo que, se incredulidade ou pensamento vãos tivessem permeado as partes anteriores, eles poderiam ter sido compensados, como se pode dizer. No entanto, esta única palavra é a mais vã das vãs, palavras faladas, aquela palavra na qual a fé procura infundir-se 2 vezes em nossa oração. É a palavra da qual ela é especialmente excluída. Oh, que reprovação para nós são nossos améns incrédulos. Que zombaria de Deus e de suas promessas. O pecado desses, por si só suficiente para calar nossas súplicas. No entanto, quão pouco pensamos nisso. Com que facilidade e descuido pronunciamos aquela palavra de incredulidade que deveria ter sido a grande e especial palavra de fé. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe rogo e peço, acrescenta-nos mais fé. Dá-nos renovo, Pai. Nesses últimos dias que estamos vivendo na terra, os dias são difíceis e são maus.
Dá-nos o renovo através do teu Santo Espírito, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.